Marhaba, eu sou o padre Silvano, eu sou monge na ordem libanesa maronita e faz 3 anos e pouco que estou aqui no Brasil, servindo junto com o pároco padre Salomão, Salomão Aid, na paróquia São Charbel de Campinas. Nós estamos agora preparando para a festa do nosso padroeiro no Brasil, dia 20 de outubro, e é muito importante a gente conhecer mais o nosso padroeiro, esse santo muito grande, um santo oriental que conquistou os corações do mundo inteiro, de todas as nacionalidades e todos os países. O nosso santo, São Charbel, é um santo libanês. Nasceu numa aldeia pequena chamada Kafra, no Líbano, no dia 8 de maio de 1828. E desde a sua infância, ele era conhecido com a devoção dele, e ele sempre sentia atraído pelo Senhor. E ele muito conhecido que ele rezava nas grutas, e até agora tem uma gruta conhecida como a Gruta de São Charbel, onde ele rezava. Mas eu gosto sempre de falar, tá certo que ele tinha uma vida especial, mas não é isso que fez ele santo, porque não é que ele viveu como anjo desde que nasceu. Ele era um homem igual a todos nós, e pela graça de Deus e a vontade dele, ele depois chegou a ser esse grande santo. E o mais importante também, a família dele, a família que criou, que era uma família cristã, bem unida, rezava todo dia. Eu acho que isso teve muita influência também, influência na vida dele e depois na santificação dele, na vida da santidade dele. São Charbel, aos 23 anos, ele decidiu entrar no mosteiro, na vida e seguir a vida religiosa, a vida monástica. Ele entrou na ordem libanesa maronita no mosteiro Nossa Senhora do Maifu, no Líbano. E depois que terminou no tempo de noviciado dele, ele apresentou os votos, 3 votos religiosos: a pobreza, a castidade e a obediência. E também, no mesmo tempo, ele mudou o seu nome, que era Yusuf, que significa José, com o nome Charbel, que foi um mártir do século II, do segundo século. E com esse nome, ele mudou a vida dele, ele nasceu de novo, e antigamente era uma obrigação, a verdade, a mudança do nome. Agora é uma opção, mas antigamente era obrigação, porque a mudança do nome significa a mudança da vida inteira. Uma vida nova foi dada para esse monge com o novo nome dele. E ele escolheu o nome Charbel, que depois virou um grande nome no mundo inteiro. Em 23 de julho de 1859, o Charbel, o monge jovem, foi ordenado como sacerdote. Foi ordenado um padre na Igreja Católica Apostólica Romana do Rito Oriental, a Igreja Maronita. E ele morou e ficou no mosteiro São Marum, em Anaia, onde ele, depois de 16 anos de sacerdote, no ano 1875, ele pediu a licença para ser eremita. O eremita é o monge que sai da comunidade monástica religiosa e se retira numa eremidagem, um lugar que ele vive sozinho. Ele toma uma refeição só por dia, ele não conversa e não fala com ninguém, não come carne, só come coisa muito leve, e se une o dia inteiro pela oração e pelo trabalho com o nosso Senhor. Ele ficou 23 anos isolado nessa ermitagem perto do mosteiro São Marum. Agora, para ele entrar nessa ermitagem, ele precisava da licença do superior dele e da comissão da comunidade. E quando ele pediu, eles não liberaram para ele. O superior achou que ele está precisando mais de tempo
mais tempo, está um pouco jovem para entrar ser eremita. Ele obedeceu com muita alegria, mas ele continuou rezando para que Deus ilumine os monges e o superior para dar essa licença para ele liberar para ele a vida eremita. E um dia o superior teve um sinal, uma luz de Deus para liberar para ele. Esse sinal foi que o superior tinha dado um recado, uma ordem para os monges, que eles têm que apagar as luzes, as lamparinas, na verdade, nas células deles, nos quartos deles, às 10 da noite. São Charbel não estava naquela reunião e ele ficou orando e passou às 10 horas da noite rezando com a luz acesa no quarto dele. Quando acabou o óleo na lamparina dele, ele chamou os dois que servem lá, os servidores, dois moços que servem lá no mosteiro e ajudam os monges. Ele chamou eles para colocar para ele óleo na lamparina. E um deles falou para o outro, ele não sabe que o superior proibiu e deu uma ordem para apagar as luzes às 10 horas da noite, eu vou pôr para ele água no lugar do óleo. E ele fez. Colocou água na lamparina do padre Charbel e entregou a lamparina para ele. E ficou esperando na porta do quarto dele. E depois de 2 minutos, acendeu a lamparina de São Charbel com água, nem com óleo. Aí ele ficou gritando, o moço que serve lá, que trabalha, o jovem, e chamou o superior e contou para ele o que aconteceu. Aí o superior entrou no quarto de São Charbel, viu ele ajoelhado, rezando, pegou a lamparina dele e pegou a água para ver se tem água e óleo, experimentou, e quando ele descobriu que era mesmo água, não era óleo, ele se ajoelhou na frente de São Charbel e pediu perdão dele, e por causa daquele sinal de Deus, o superior liberou para São Charbel para subir para a ermitagem de São Paulo e Pedro, que pertence ao mosteiro, muito perto do mosteiro de São Charbel em Anaia. Então, entrou na ermitagem e ficou 23 anos. E no dia 16 de dezembro de 1898, durante a missa, no momento da fração de pão, ele estava rezando o Abot Custo, uma oração que o padre reza durante a missa no momento da fração, e ele foi atacado pela paralisia e caiu no chão. E ele começou a agonizar. E depois, na noite do Natal, dia 24 de dezembro, no ano 1898, com 70 anos de idade, São Charbel, no dia do nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo na terra, São Charbel nasceu no céu. Você está assistindo o programa Em Memórias do Líbano, que traz o especial sobre a vida e a espiritualidade de São Charbel. Com as relíquias de São Charbel, eu peço para vocês os abençoar, os acompanhe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. غزلوني على صوت